amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Olá, você que está nos acompanhando em todo o Brasil. Estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso, arcebispo aqui da Arquidiocese de Curitiba. Eu quero acolher você que nos acompanha em todo o Brasil, pelos canais abertos. Aqui eu preciso citar algumas cidades. Curitiba, nos acompanhando pelo canal 16, Cascavel nos acompanhando pelo canal 50, Rio de Janeiro nos acompanhando pelo canal 16.1, você que nos acompanha também pelos canais digitais, pela Sky e pelo aplicativo da TV Evangelizar. Separe agora caderno, caneta, a Bíblia e vamos juntos conhecer a palavra com Dom José Antônio Peruso. Dom, contigo, seja bem-vindo. Muito obrigado, William. Querido irmão telespectador, querida irmã telespectadora, depois de um tempo relativamente longo, sem ter podido vir até a evangelizar para o nosso programa e as nossas gravações, eis que depois de muitos malabarismos ou ajustes nos horários entre a minha agenda e as possibilidades de toda a equipe aqui da Evangelizar, eis que a oportunidade se reapresentou. Quero saudar aqui os nossos dois artistas. Hoje temos dois barbados aqui, né? Temos o Luque e o Marcelo. Isso mesmo. Nossa, Marcelo da Bahia para Curitiba e cada vez mais Curitibano. mais curitibano e também menos volumoso, né? Olha aqui, quanta graça acumulada num baiano só. Bem-vindos, Marcelo, Luque, William, querido irmão, querida irmã. O nosso salmo para hoje, quero recordar, nós estamos nos concentrando, desde que começamos os salmos e aqueles programas introdutórios, estamos agora a estudar alguns salmos, quase todos eles, até agora, ou melhor, todos eles até agora, são salmos de súplica. A súplica versa sobre anseios, dores, temores, esperanças, angústias. Muitas vezes o salmista não compreende porque sua vida segue rumos tão assinalados por tropeços ou por crises ou por aflições. Enfim, formas muito humanas de procurar o socorro, formas muito humanas de procurar o socorro de Deus, particularmente naquelas circunstâncias em que a pessoa se encontra em particulares limitações ou dramas ou temores. Quero saudar a nossa loira intérprete, a Ana. Ana, antes que eu esqueça, a nossa intérprete interpreta para os nossos irmãos e irmãs com dificuldades auditivas. O ouvido, a audição pode não lhes ajudar, mas a linguagem de Libras as aproxima de tudo aquilo que queremos falar e interpretar acerca da palavra de Deus. Muito obrigado, Ana, por esse serviço. Nosso salmo de hoje, William. 41. Telespectador amigo, telespectadora, abra sua Bíblia, por favor. Salmo 41. Se sua Bíblia for a de Jerusalém, então é Salmo 40. Não é muito longo, 14 versículos. É um salmo que tem algumas singularidades muito próprias, que
serão explicadas e apresentadas na medida em que se desdobram os passos de cada um dos versículos. Mas antes, digamos assim, para mostrar um primeiro rosto do texto, do Salmo, eu gostaria, antes mesmo que o William se pusesse a ler, eu gostaria que projetassem aqui a primeira tela, por favor, tela 1. Olha aqui, não sei se você consegue ver bem aí na sua casa, querido telespectador, mas talvez os câmeras possam aproximar para que o nosso irmão e irmã que acompanha tenha condições de ler com vagar. Olha aí, agora aparece bem. Por favor, queira deixar aí na tela, e você, William, assim que eu pedir, você queira ler os primeiros 2 versículos. Isto, queira projetar, por favor, por agora, aqui, para esta tela. Este salmo, e mantenha-se aí, por favor. 3 partes. Aqui é um panorama. Primeira parte é uma espécie de bem-aventurança. Vamos procurar saber por quê. São 3 partes este salmo. Segunda parte, experiências pessoais do orante. E aí, os versículos 5 a 11. O William, assim que eu pedir, vai ler esses versículos. A outra parte, a terceira, então, vai de 12 a 14, à guisa de conclusão. William, você queira, por favor, se puderem projetar ainda uma vez, estou a pedir, mantenhamos o quadro diante dos olhos do nosso telespectador. Bem-aventurança. Versículos 2 a 4. Agora sim, William. Feliz quem pensa no fraco e no indigente. No dia da infelicidade, o Senhor o salva. O Senhor o guarda, dá-lhe a vida e felicidade na terra, e não entrega a sanha dos seus inimigos. O Senhor o sustenta... Só até o versículo 4, por favor. Tá. O Senhor o sustenta no seu leito de dor, tu afofas a cama que ele definha. Olha, afofar, um verbo raramente usado, né? Mas voltemos aqui. Tem um caráter de bem-aventurança esses versículos introdutórios. Mas nosso salmo é um salmo de súplica. Como começa a bem-aventurança? É preciso que o contexto nos ajude a perceber, e sempre nas nossas explicações apresentamos o salmo na sua inteireza. Quando eles são muito longos, vamos até a metade, ou uma parte pelo menos dos versículos que serão explicados. Queira ler, por favor, um pouquinho mais lento, William, porque o nosso telespectador, ele tem sua Bíblia, que não é a tradução exatamente igual à nossa, e se a leitura for apressada, ele pode se perder. Não esqueçamos disso, por favor. Vamos aos versículos 5 a 11, William. Eu dizia, Senhor, tende piedade de mim, cura-me, porque pequei contra ti. Meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e perecerá o seu nome? Se alguém me visita, fala com fingimento. Enche o coração de maldade e ao sair é disso que fala. Os que me odeiam cochicham juntos contra mim e junto a mim consideram minha desgraça. Caiu sobre ele uma praga do inferno, está deitado e nunca mais levantará. Até o confidente em quem eu confiava, que comia do meu pão, se levanta contra mim. Tu, porém, Senhor, tende piedade de mim. Levanta-me e eu pagarei o que eles merecem. O que temos aqui, se os primeiros versículos tinham um caráter de bem-aventurança,
O que segue está a mostrar a súplica de alguém que, prostrado pela maldade que lhe foi infligida, a despeito de seus gestos de benevolência, parece alguém que se sentiu traído pelos amigos e ficou Deus a quem ele pode se apelar, a respeito de quem ele tem todos os motivos para nunca se pensar esquecido. Do lado dos amigos, traições e frustrações e desapontamentos. Do lado de Deus, a expectativa de que a resposta dele não tarde, dele orante e suplicante, pois que está imerso em um contexto de solidão originada por traições até de pessoas que lhe eram próximas. Pois bem, chegamos à terceira parte, então, a alegre ação de graças. Parece que alguém que suplicava a Deus encontrou resposta. Primeiro, há uma cura. Resposta à cura de que necessitava. E por outro lado, também, ante as traições que lhe foram infligidas, ele se reencontrou forte. Queira observar a conclusão, por favor. Nisto, reconheço que tu me amas, se meu inimigo não triunfar sobre mim. Quanto a mim, tu me mantens íntegro e me estabeleces em tua presença para sempre. Bendito seja, Senhor, o Deus de Israel, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Tu me mantens íntegro, e como é que é? Tu me mantens íntegro, nisso reconheço que tu me amas, se teu inimigo triunfar sobre mim. Quanto a mim, tu me mantens íntegro e me estabeleces em tua presença. Tu me mantens íntegro e me estabeleces em tua presença. Vamos tentar compreender agora, versículo por versículo. Estas primeiras apresentações tinham um caráter de panorama do salmo que vamos agora verificar. Queira passar para a outra tela, por favor. Na tela seguinte, aqui está. Vamos observar, dado que era uma tríplice divisão, algo que eu já tinha falado, a primeira parte é esta bem-aventurança. É uma bem-aventurança, uma afirmação ditosa, de caráter aqui geral, indicando mais do que tudo, William, não é uma referência imediata ao drama do momento do compositor. É uma espécie de perspectiva introdutória para qualquer texto. Poderia ser para uma experiência de louvor, de alegria, de ação de graças, ou uma introdução geral, de caráter didático. Uma introdução desse tipo, há muitas delas, muitas semelhantes a ela em outros salmos que não são necessariamente de súplicas. É uma introdução de tipo formal, genérico. Porém, introduz a uma estreita relação com o conteúdo, com a lamentação que vai seguir. O salmo, não esqueçamos, não é apenas lamentação, quando é salmo de súplica, ou salmo de lamentação mesmo. É uma experiência de fé que se torna oração esperançosa. Nunca existe o salmo do desespero. É sempre uma oração esperançosa. A linguagem pode ter todas as suas variantes e variáveis, mas há um componente de fundo que sempre precisa falar com esperança e com um título de louvor, por mais dramática que seja a experiência do orante. Isso não se pode esquecer. Mas temos atrás desse louvor algumas experiências pessoais do orante. Ele conhecera a doença e depois conhecera a cura. A oração de louvor
quase sempre, William, ela é levada desde o leito do doente, no caso do doente, que experimentou a cura, desde aquele seu espaço pessoal, é levado para o espaço do templo. E lá, salmo é cântico, é um cântico. Lá no templo, cantavam louvores ao Senhor. Orar com o salmo apenas no silêncio pessoal, isso é possível para nós hoje. Era impensável ao tempo do salmista e ao tempo da Sagrada Escritura. Não esqueçamos, portanto, que quem fala de bem-aventurança mencionando os seus sofrimentos, é porque a experiência do sofrimento já é algo vencido. Ele põe em evidência a dor experimentada, mas também a vitória alcançada. Daí entra feliz do Senhor, daquele que se sentiu amparado pelo Senhor. A mesma coisa às vezes, não sei onde encontrei tantas forças, graças ao bom Deus. Se diz, não sei onde encontrei tantas forças, está mencionando uma experiência dramática experimentada. Mas ao mesmo tempo indica, na palavra de gratidão, que aquela realidade aflitiva também foi vencida, porque o bom Deus esteve junto ao orante, a despeito de suas fragilidades. Vamos observar então, passa para a tela seguinte, por favor. Agora nós vamos lançar um olhar para o conjunto 5 a 11. Vai lá, por favor. Nós não precisamos ler todos os versículos em sequência. Leia 2 ou 3. Lentamente, por favor, William. Eu dizia, Senhor, tende piedade de mim. Cura-me, porque pequei contra ti. Meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e perecerá o seu nome? Se alguém me visita, fala com fingimento, enche o coração de maldade, e ao sair é disso que fala. Veja que ele começa com ação de graças, mas agora está a dizer qual foi a dor que o afligiu. O caso particular aqui é de um doente, homem bondoso, que se ocupava dos pobres. Um homem bom que se ocupava dos pobres e esperava deles uma reação gratificada. E ao contrário, vive imerso num conjunto de decepções, e está ele, orante. Se ele se ocupou com os pobres antes, está a pedir que Deus se ocupe dele agora. É neste contexto, é neste conjunto. E os rivais do orante parecem estar esperando o momento de agir. Queira ler o versículo 8, por favor. Os que me odeiam cochicham juntos contra mim, e junto a mim consideram minha desgraça. Consideram. O versículo seguinte também, vamos vê-los novamente depois, mas queira ver. Caiu sobre ele uma praga do inferno. Pode ver que eles estão a dizer isso, né? Eles dizem, caiu sobre ele, como é que é? Uma praga do inferno, está deitado e nunca mais levantará. Assim dizem eles, e ele está. Isso faz parte da sua confissão. De alguém decepcionado se dirige a Deus e confessa. Na sua súplica, o que eles diziam dele? Riam-se da minha tragédia. E assim se mantiveram articulando, urdindo planos para contemplar o meu tropeço e o meu fracasso. É a oração da pessoa ferida pela ingratidão. Vamos chamar assim.
Então, os rivais do orante parecem estar esperando o momento de agir. Agora vamos só outra vez aos 2 últimos versículos, 13 e 14, só para notar o conjunto da oração. Vai lá, William. Quanto a mim, tu me mantens íntegro e me estabeleces em tua presença para sempre. Ele parece convencido de que ficou Deus. Todas as outras experiências humanas de comunhão e de convívio se fragmentaram, se esfacelaram numa sequência de desapontamentos e de desilusões com a falsidade das relações cultivadas até então. Pode ir. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, desde agora e para sempre. Amém. Amém. E parece que agora restabelecido, né? E reconstruído, deve ter perdido algum peso e deve ter verificado na farmácia lá da vila, lá de Jerusalém, né? Devia ter alguma balança por lá. Porém, recuperou o peso e a saúde. E ele se felicita porque os inimigos não podem cantar vitória, é isso? Isso. Vamos tentar observar com mais vagar, então. Agora, os Salmos 2 e 3, novamente. Vamos lá. Feliz quem pensa no fraco e no indigente. No dia da infelicidade, o Senhor o salva. O Senhor o guarda, dá-lhe a vida e felicidade na terra, e não entrega a sanha dos seus inimigos. Pode passar para a tela 5, por favor? Isso, aí estamos. Então vamos lá. Com licença. Vou recomeçar. Feliz quem pensa no fraco e no indigente. No dia da infelicidade, Deus o salva. Eu li aqui o versículo 2. Você vai ao 3, por favor. O Senhor o guarda, dá-lhe a vida e felicidade na terra, e não o entrega na sanha dos seus inimigos. Olhe, o homem que aqui é considerado como bem-aventurado, feliz, quem pensa no fraco, no indigente, é uma referência, não esqueçamos, estamos lá no templo, é um salmo, é um cântico, talvez esteja presente o orante que mergulhou na experiência de fé e de dor, e outros cantam com ele. Mas do que se trata? De um homem que fez um benefício a um desvalido, que mostrou sua solidariedade a um sofrido. Esse beneficiado não pode retribuir. Mas então, qual é a experiência de fé dele? Orante. Nesse caso, o Senhor corre com a retribuição que a reserva para os dias difíceis. Vamos de novo. Olha aqui. Feliz quem pensa no fraco e no indigente. Pensar não é apenas um ato intelectual. Quem pensa, quem se move, quem se comove e quem reage diante da fragilidade, da indigência, quem tem essas características de solidariedade, a este, na oração do salmista, está reservado a reação salvadora de Deus para o dia em que ele, solidário e benévolo, se encontrar ante experiências de dor e de fragilidade. O desvalido não pode restituir a benevolência da pessoa solidária, mas Deus o fará
nos dias tempestuosos que o homem solidário poderá enfrentar. De que infelicidade se trata? Você pode ir ao versículo 6a, William. 6a lá já aponta para alguma coisa, embora não se possa definir exatamente. Não esqueçamos, os salmos foram compostos mais de 500 anos antes de Cristo. Aí é difícil definir a experiência imediata do orante e do salmista. Mas o que tem lá? Meus inimigos falam mal de mim. O dia da infidelidade, o que é? Da infelicidade, desculpe, é a traição dos inimigos. E ele, traição por parte dos amigos que daí revelaram sua inimizade, a decepção. Naquela infelicidade, ele vai experimentar a solidariedade de Deus, que nunca trai o orante. Nós temos um intervalo a seguir, porque aqui, se não observarmos os intervalos, aqui é igual aos outros lugares. É preciso intervalar. Vamos para um breve intervalo, mas antes disso quero agradecer a você que faz parte da família Evangelizar. Graças à sua contribuição, à sua ajuda, conseguimos manter programas como esse. Então, está aparecendo aí o QR Code, você pode fazer a sua contribuição nesse mês, tá bom? Vamos para um breve intervalo cantando com música, voltamos já. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Já estamos de volta, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Nesse ano, estamos estudando o livro dos Salmos, mas no nosso canal do YouTube você pode também aí rever o programa, o estudo do livro do Evangelho de São Lucas, São João, Apocalipse, dentre tantos outros, tá bom? Então, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Dom Peruso. William, este salmo eu estava pensando há pouco. Você é Flamengo, não é? Sim. Pobre homem, você precisaria ir ao templo lá em Jerusalém e recitar este salmo, porque no dia da infelicidade talvez seja Yahvé socorrê-lo, porque o Flamengo, por mais que faça rumores, vence um jogo bom e depois toma na cabeça, perde para um time de meia pataca e daí tenta explicar que alguma razão impediu de conquistar um grande resultado e na realidade está faltando fé para os flamenguistas. Eu não vou nem comentar do Santos.
São Paulo escreveu aos Coríntios, sede santos, e depois veio a cruz como linguagem da santidade. A vitória da cruz promete a eternidade. O do Flamengo é um ou outro campeonato e não passa disso. Tá bom, só acho que o senhor é bispo, hein? Mas vamos mais um pouco. Seguindo, sempre eu gostaria, William, vá até o Evangelho de Lucas, de Mateus capítulo 5, por favor. 5, 7. É as bem-aventuranças. Vamos observar. Por favor, eu gostaria que voltasse aqui a tela com os versículos, a tela número 5. Mas o William agora. Felizes os misericordiosos. Você está em Mateus. Mateus. Vai. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Um instante. Feliz quem pensa no fraco e no indigente. No dia da infelicidade, Deus o salva. Parece até que são temas que se conjugam, né? Sim. O texto do salmista. O problema a contestar é que, no tempo do salmo e do salmista, ainda não se pensava num Deus misericordioso ao modo como Jesus Cristo revelou. Ninguém falou da misericórdia de Deus em escala tão profunda e totalizante quanto o seu Filho. Mas o salmista está, muito tempo antes de Jesus, mais de 500 anos, está a perceber, ainda que em vislumbres, que Deus não deixa sem respostas àqueles que, ante o fraco e o indigente, mostram alguma reação solidária. No dia da dor do solidário, que pensa no fraco e no indigente, Deus entrará em cena. Ou seja, para aproximar-se do fraco, basta o orante precisa de sua bondade. Agora, no dia da infelicidade, o orante precisa da força de Deus. E o contraponto, eu ofereço o que posso, mas na minha infelicidade, Deus oferece-me do seu poder. Ainda se pensa num Deus poderoso. Com Jesus, o Todo-Poderoso é também todo misericordioso. Mas vamos para a tela seguinte, por favor. Vamos lá. Agora nós vamos ao versículo 4. Queira ler, William. Senhor o sustenta ao seu leito de dor, tu afofas a cama que ele definha. O Senhor o sustenta no seu leito de dor. Tu, agora passa para a segunda pessoa. Tu afofas. Eu não gosto muito deste verbo, mas este é o verbo empregado pela Bíblia de Jerusalém. Afofas a cama em que ele definha. Cama ou maca. Para nós essa diferença não para nós existe, para eles usava-se o mesmo termo para referência à cama ou maca. Mas o Senhor o sustenta no seu leito de dor. Dá até a impressão que o leito de dor é um lugar de tragédias e de experimentar o fim, né? Fala-se do leito de dor quase sempre em contextos em que se avizinha a morte. Aqui está a dizer, enquanto o justo, o solidário, o orante,
douto em solidariedade, expressar sua bondade humana nos momentos do sofrimento e do limite da dor, a força que o manterá sustentado e esperançoso, embora o eleito de dor aponte para o fim, há uma força que o faz maior do que todos os limites que aquele eleito pode sugerir. E tu afofas a cama em que ele definha. Outra maneira para dizer que definhar é o fim que se aproxima. Ou pode dizer também afofar. O verbo é muito difícil e é muito obscuro o sentido desse versículo. Todavia, muda a posição do doente. E outra vez, o Senhor sustenta no leito de dor e tu afofas a cama. Às vezes reviras a cama, muda de posição, porque o doente do seu leito de dor já não mais vai precisar dela. Afofar a cama é porque quem está sobre ela já foi tirado, já deixou a cama. Não se trata, pois, de revirar um colchão de palhas e pronto, mas de recompor a cama, pois que o seu ocupante, como leito de dor, não mais dele precisa. E quem é o sujeito desta vitória? Embora use este linguajar, a da cama, do leito, não esqueça, William, a linguagem do Antigo Testamento, especialmente do hebraico, não é sempre, é muito poucas vezes abstrata. Não é simplesmente um discurso sobre a amizade. Eles nunca fazem um discurso sobre a amizade como um termo abstrato, mas pode fazer isso. Meu irmão, e tu tocas no meu ombro. Fisicamente foi tocar no ombro, mas o sentido simbólico, tu mostras afeto e fraternidade comigo. Também aqui, afofar o leito, não é tanto o ato concreto e imediato de preparar ou revirar uma cama, mas de removê-la do lugar porque o usuário não mais dela precisa. Não sei se me faço compreender. Sim. Notemos então, telespectador, telespectadora, o Senhor sustenta no seu leito de dor. Não é aqui uma espécie de consolo funesto, de quem diz para alguém que está numa situação trágica, que vai dizer, sim, você é forte, tenha coragem. Esse tipo de consolo é quase inútil e estéril. Mas aqui é a experiência vivida de quem já conheceu a vitória. Deus revolve o colchão daquele que dele não mais precisa. É este o sentido dessas expressões, às vezes bastante obscuras. Vamos mais, William. Vamos passar ao versículo seguinte, por favor. 5. Eu dizia, Senhor, tende piedade de mim, cura-me, porque pequei contra ti. Eu dizia, Senhor, tende piedade de mim, cura-me. Ainda ele não aparecem as decepções de que se falou. E nós vemos aqui o orante consciente de seus pecados. Mas vamos perceber como a confissão de pecado corresponde à súplica. Eu dizia, Senhor, tende piedade de mim, cura-me, pois eu pequei contra ti. Pedir perdão equivale a pedir compaixão.
E pedir compaixão equivale a pedir perdão. Toda experiência dolorosa de qualquer orante no Antigo Testamento está sempre associada com um pecado. Tem piedade de mim, Senhor. Cura-me, pequei. O que se pode observar? Cura-me, porque pequei contra ti. Onde houver pecado, haverá doença. Onde houver doença, é porque houve pecado. É a mentalidade existente naquele tempo. Eu gostaria que você fosse a João, o Evangelho, aí, João capítulo 9, versículo 2. Essa mentalidade, a doença associada a uma condição pecaminosa perpassou por séculos. E a doença era considerada uma punição divina. Veja lá, William é o cego de nascença. Pode ir, por favor? Seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Nasceu cego. Quem pecou? A cegueira não tinha uma causa oftalmológica. Tinha uma causa teológica, não é? Sim. Reação punitiva de Deus, por parte de Deus. Isso prevaleceu ao longo de séculos. Foi com Jesus que houve toda uma completa revisão. E um tempo depois passou e a ciência está a confirmar. Mas no tempo do salmista era possível interpretar com os recursos que dispunham. Então observemos. A doença fica teologicamente explicada. Aqui também, o sofredor, orante, mas já vencedor, ele se sente curado, sente-se perdoado, porque nele agiu a compaixão e a misericórdia de Deus. É súplica por um lado, é gratidão por outro. Perdoa-me. Pequei, cura-me. Esta maneira de interpretar a fragilidade humana é inspiradora, não necessariamente para que interpretemos os nossos sofrimentos atuais, mas para que percebamos que durante as experiências humanas de fraqueza, falar com Deus é mais inspirador do que procurar o nome de Deus quando tudo é triunfo. O nome de Deus na Bíblia é identificado com quem precisa da sua força, mais do que quem tem muita força para apresentar a Deus. Como uma mãe com a sua criança. Vamos observar ainda mais. Agora vamos ao versículo seguinte. Também esse aqui, os versículos 6 e 7. Olha aqui, agora começam as fragilidades. Começam as dores, as decepções, os motivos pelos quais o orante se volta para Deus. Dramas humanos, maldade, insuficiência, traição. Vamos observar. Meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e perecerá o seu nome? Se alguém me visita, fala com fingimento, enche o coração de maldade e ao sair é disso que fala. Pode reler, por favor? Meus inimigos falam mal de mim. Os inimigos. Quando morrerá e perecerá o seu nome? Opa, aqui parece que falam mal e ficam cultivando uma espécie de sentimentos perversos. Quando morrerá, desaparecerá o seu nome? Se alguém me visita, fala com fingimento, enche o coração de maldade, e ao sair é disso que fala. Bem, vamos notar aqui. Se o tema da doença e do pecado agora cede lugar
a desilusão amarga e a aflição que lhe infligem os inimigos. Ele está a experimentar aquela parte de sua própria interioridade ligada à identidade da experiência de comunhão. Vamos observar, o contrário de inimigo é amigo. Amigo não é uma questão de empatia, de caráter emotivo ou de caráter afetivo. Amizade, na tradição bíblica, tem vida partilhada. Não significo nada para quem nada partilha comigo. É uma espécie de solidão de fundo que desfigura a sua própria identidade de um sujeito que pertence a um povo, Israel. Aí está sem identidade. Vamos novamente. No versículo 5, volte ao 5, por favor. Eu dizia: Senhor, tende piedade de mim, cura-me, pois eu pequei contra ti. Consciência e reconhecimento do pecado, né? Sim. Vamos ao versículo 6. Meus inimigos falam mal de mim, quando morrerá e perecerá o seu nome? Ele não está aqui a se apresentar qual um inocente. Mas há situações humanas nas quais ele esperava encontrar ressonância e solidariedade. Ele não se apresenta como o inocente, mas como quem mereceria o reconhecimento humano, e aí está a experimentar a pobreza, o vazio de sentido para os outros. É uma espécie de esvaziamento que propõe ao leitor convida o leitor a perceber que a grande referência para o sentido dos relacionamentos e da vida procede de Deus, e que as grandes significações humanas vão até certo ponto e depois elas são linguagem do limite. Não basta o sucesso humano, também o sucesso humano é promessa de vazio e de insuficiência. Esse orante é justo, é pecador, reconheceu o pecado e tem traços de nobreza, face aos quais experimenta grandes feridas por causa da insuficiência ou do amor não correspondido do irmão. Qual é o verdadeiro espinho do orante aqui? Em vez de encontrar consolo e simpatia, ele se depara fica exposto à malignidade, William, à malignidade e ao ódio e à calúnia dos adversários. Queira ler de novo, por favor, esses versículos 6 e 7. Meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e perecerá o seu nome? Se alguém me visita, fala com fingimento, enche o coração de maldade, e ao sair é disso que fala. Quando perecerá? E agrava-se essa dor lá no versículo 9. Queira observar, William, vamos também aqui, 8 e 9. Os que me odeiam... Pode passar a nova tela. Ótimo, William. Os que me odeiam cochicham juntos contra mim, e junto a mim consideram minha desgraça. Caiu sobre ele uma praga do inferno. Está deitado e nunca mais se levantará. Pode repetir? Caiu sobre ele uma praga do inferno. Está deitado. Caiu sobre ele uma praga do inferno. Isso. Ou uma doença sem cura. E aí, aquele que se deitou não mais se levantará. Eis aí a experiência amarga do orante.
experimentou a profundidade do desprezo que veio dos outros e agora está no templo a orar para agradecer. Ainda é a mentalidade do Antigo Testamento, mas é uma espécie, ele está aqui a dizer que é uma espécie de alegria perversa. Daqueles que se fizeram, agora são inimigos. A doença o alcançou, vai desenvolver sua eficácia mortífera. E ele está condenado assim, ora, com recordações dos seus tempos de dor. Os ingratos projetaram o seu fracasso e isto o fere. Vamos ao versículo 10, por favor. Até o confidente em quem eu confiava, que comia do meu pão, se levantou contra mim. O confidente, para nós é confidente, aquele que comia comigo o mesmo pão. Comunhão de mesa é comunhão de vida. Comer o pão não é um sanduíche à mesma mesa, mas tem um sentido aqui de vida partilhada. Agora ele está imerso numa vida isolada. Experimentou em profundidade o vazio de quem se reconhece traído. Depois, quando encontrarmos a traição de Jesus na cruz, há toda uma história dos Salmos a dizer da profundidade dessa dor. Aqui está o orante agora. E aí, vamos ao versículo 11. Tu, porém, Senhor, tende piedade de mim. Levanta-me e eu pagarei o que eles merecem. Opa, olha aí, já dá para perceber, né? Não é uma consciência ainda cristã. Há uma espécie de emprego de 3 verbos. Vai lá, leia de novo. Tu, porém, Senhor, tende piedade de mim. Primeiro, tem compaixão, tem piedade. Levanta-me. Ele sozinho não tem forças, foi a sua experiência. E eu pagarei o que eles merecem. Eu pagarei. Eis aí o sentido ainda vindicativo da atitude. Vindicativo o que é? O sentido punitivo. Eu ainda vou pagar, porque os critérios de justiça ainda eram esses. Olho por olho, dente por dente. O orante, sem o saber, ele projeta para o futuro. Naquilo que houver de insuficiência da fé do Antigo Testamento e para quais caminhos se abre o futuro, se abre o futuro do Novo Testamento. Se ficarmos só com a oração do Antigo Testamento, não teremos entendido Jesus Cristo. Mas se ignorarmos o Antigo Testamento, não teremos percebido quão grande foi a revelação amorosa de Deus em Jesus Cristo. É isso, William. É esse o nosso Salmo 41. É isso aí, gente. Estamos chegando ao final do nosso programa. Quero mais uma vez lembrar que você pode também acompanhar os demais programas no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Obrigado, Dom Peruso. Obrigado, os meninos da música. Obrigado você que está em casa nos acompanhando. Vamos encerrando por aqui com música. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.